Estão, tudo bem? Glória a Deus. Gente, eu estava com muita expectativa, né, do que Deus ia fazer esse dia, com essa semente que vai ser lançada no coração de vocês. Eu confesso que quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu fui tão mexida, tão sacudida, que eu fui tão edificada que eu quis compartilhar com a igreja. E o tema que nós vamos aprender um pouquinho hoje é sobre preguiça de mudar. A preguiça de mudar. Eu creio que quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, a gente vem para a igreja com muita expectativa. Eu, pelo menos, vinha com o coração sedento, cheio de expectativas para o que eu ia aprender, qual era a minha lição daquela semana, o que é que eu ia desenvolver, sobre o que eu ia estudar. Só que com o passar do tempo, né, a gente deveria estar melhorando e mudando. Só que às vezes a gente vai se acomodando. E aí a gente vai caminhando, vai vindo para o culto, senta, levanta, adora um tanto, né, escuta a palavra, faz talvez uma crítica ou outra, né? Mas hoje eu queria te convidar a ser um dia diferente, se você está ritmizado assim. Eu queria te convidar a refletir, a realmente hoje buscar em Deus uma postura de mudança. O Senhor, Ele deseja da gente, né, que a gente tenha postura de mudança. Porque não é uma coisa fácil. Mudar não é fácil, mudar é difícil. Mas o Senhor, essa tarde, né, quer nos desafiar à mudança. E quando a gente fala de mudança, a gente passa por particularidades. Áreas específicas que são mais difíceis na vida de umas pessoas do que de outras. Às vezes nós nos convertemos, vamos aprendendo princípios, valores, a partir dali o meu casamento vai dando uma mudada, né? A minha perspectiva sobre o que é casamento, a minha postura dentro do meu casamento vai ficando diferente, as coisas vão acontecendo, essa área vai dando um up. Só que aí tem uma área financeira que eu vou crescendo, mas de repente sempre acontece alguma coisa e eu fico indo e voltando, né, sempre com instabilidade nessa área. Às vezes a área financeira é uma bênção na minha vida. Aprendi princípios e valores que protegem a minha vida financeira e eu tenho rompido nessa área. Mas meu casamento, vez por outra, dá uma fraquejada, a gente vive situações, lutas, né? Cada pessoa é diferente. Às vezes meu casamento está bem, minha vida financeira está melhorando, mas com muita dificuldade na criação dos meus filhos, no meu trabalho. E assim, gente, somos todos nós. Uma hora a gente tem que dar uma atenção especial para uma área, e outra hora a gente tem que dar um olhar especial para outra área. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que talvez seja o maior inimigo das nossas mudanças. Eu consigo crescer em alguma área, mas em outra eu não consigo. O que é que tem impedido essa mudança, essa transformação? Existe uma força contrária. A barreira que tenta o tempo todo nos impedir de viver as mudanças que precisamos fazer na nossa vida. Talvez o que nós precisamos mudar, nós já ouvimos várias vezes no culto. Nós já fomos aconselhados, pastoreados, ensinados tantos princípios naquela área que a gente precisa romper, precisa crescer, mas ainda continuamos, né, tendo dificuldades em tal área. Entra ano e sai ano e eu me arrastando no meu casamento, entra ano e sai ano eu me arrastando na minha vida financeira, minha vida profissional, na criação dos meus filhos, no meu trabalho, enfim. Mas a pergunta é, por que não mudamos certas coisas na nossa vida? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 7, no verso 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita e apertadinha, o dinha por minha conta, o caminho que leva à vida. São poucos os que
encontram. Amém? Eu queria orar com você. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, nós queremos nessa manhã, nessa tarde, né, submeter a nossa vida à tua palavra. Fala conosco nesse dia, sacode as nossas vidas, transforma as nossas vidas. Te pedimos revelação, Senhor. Em tudo que o Senhor quer falar, em tudo que o Senhor quer nos mudar, nós temos fome do Senhor. Queremos crescer, queremos desenvolver, que nós possamos realmente viver a plenitude do Senhor esses dias que estão por vir, Pai. Em nome de Jesus, que a minha boca seja a boca de Deus essa tarde. Amém. Gente, tem uma versão da Bíblia que quando ela, em Mateus 7,13, ela usa no lugar de estreito, no lugar de porta curta, né, de caminho estreito, no lugar de porta larga, ela usa o caminho que leva à morte é fácil e o caminho que leva à vida é difícil. Então, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o caminho que leva à morte é facinho. Bem facinho a gente morre. É só ficar parado. Daqui a pouco vocês vão entender. E o caminho que leva à vida é difícil. Então, você precisa guardar essa primeira informação para a gente conseguir decorrer na palavra. Morrer é fácil. Viver é difícil. Se eu pegar o caminho mais fácil na alimentação, a forma mais fácil, mais prática possível, qual é a alimentação que eu vou ter? Hoje de manhã eu cheguei aqui na igreja, agora eu pedi autorização à irmã, mas de manhã eu dei o exemplo dela sem nem pedir autorização. Eu cheguei na igreja de manhã cedinho, estava a irmã dando para o filho dela um Nescau, com um pirulito na outra mão e um biscoito recheado. Aí, quando eu vi aquilo, era para eu ter me controlado, gente, mas eu olhei e não me controlei. Aí eu disse, irmã, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Por que ela estava dando aquilo para a filha dela? Porque é mais fácil. Se ela tivesse que dar uma alimentação balanceada, talvez ela nem conseguiria ter vindo para o culto da manhã, porque ela ia ter que fazer um ovinho, né? Ia ter, talvez, que ir na padaria comprar um pão, ou fazer uma tapioca, fazer um suco. Existia todo um processo. Então, a alimentação fácil, ela tem os seus malefícios, né? Me levam para a morte. Porque ter uma vida saudável é mais difícil. Gera um processo muito maior. É mais fácil ir para a academia ou ficar deitado assistindo um filme? Assistir um filme, né? É mais fácil. O caminho da morte é fácil. É só a gente ficar paradinho. O caminho do divórcio é fácil. O caminho de um casamento abençoado e saudável é difícil. Precisa de dedicação, de tempo. O caminho dos filhos rebeldes e que estão caminhando para a perdição é fácil. É só você não fazer nada. Deixe seus filhos serem influenciados pela internet. Deixe os seus filhos serem influenciados pelos amigos da própria idade. Deixe só a coisa acontecer aleatoriamente, sem você fazer nada. Você já vai estar criando um filho rebelde. Não precisa de trabalho nenhum. Agora, o caminho para ter filhos, né, que vão entregar a sua vida ao Senhor, conhecedores da palavra, cheio do Espírito Santo, é difícil. Gera tempo, você precisa de tempo, dedicação, decisão, precisa de um trabalho. Então, se você procurar uma vida fácil, você está procurando a morte. Toda vida que você quiser que a coisa seja fácil demais, você tem que ter muito cuidado qual o caminho que você está percorrendo, aonde é que ele vai te levar. Porque a vida, segundo Jesus Cristo, é difícil. A nossa vida, eu queria ilustrar, eu sempre gosto de trazer alguma coisa lúdica, né, para que vocês gravem.
E como eu não tinha como trazer uma escada rolante, eu trouxe uma foto da escada rolante. Então, a nossa vida é como uma escada rolante. A escada rolante, ela vai funcionando, descendo, certo? Os degrauzinhos, né? Tem vários degraus, e aí ele vai rodando, vai descendo. Para que eu consiga andar na escada rolante, eu vou ter que me movimentar, porque a escada é contrário à direção que eu quero ir, entenderam? E assim é a nossa vida. Se eu parar de caminhar, a escada me leva para baixo. Não precisa eu fazer nada. Se eu ficar parado, a escada já me leva para baixo. Então, eu preciso estar em movimento. Eu preciso me movimentar para que eu tenha vida. Ficar parado está descendo. Muitas vezes nós estamos engoldados, enlaçados, acorrentados, algemados por um pecado que a Bíblia chama de preguiça. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, eu tenho um grande risco de cair dessa escada, né? De ser arrastado para baixo. Porque na escada eu preciso todo o tempo me movimentar, porque ela não para. É todo o tempo me puxando para baixo e eu preciso me mover. Só que hoje eu queria compartilhar com vocês o que é preguiça. Às vezes, né, a maioria das pessoas, hoje de manhã eu conversei com algumas pessoas depois do culto, e algumas compartilharam comigo assim, que essa definição de preguiça foi algo que abriu os olhos dela, porque ela tinha essa definição errada de preguiça. A gente acha que preguiçoso é quem não faz nada, só que não é. O que é preguiça? Se você estiver anotando aí, né, você faz muito bem. Mas se não tiver, provavelmente você deve estar com... Só vai quebrar o gelo. Preguiça significa a resistência ao esforço e ao sacrifício. Não é que eu não estou fazendo nada. Na verdade, eu sou uma pessoa resistente ao esforço e ao sacrifício. Ser preguiçoso é sempre escolher o que é mais fácil. Eu vou resolver uma situação, escolho o que é mais fácil. Tudo eu escolho o que é mais fácil. O preguiçoso tem sempre essa pergunta na cabeça dele. O que é mais fácil? Isso ou aquilo? Eu quero viver a minha vida segundo a palavra de Deus, mas no meu trabalho eu preciso tomar uma decisão financeira. O que é mais fácil? Sonegar? O que é mais fácil? Às vezes, pagar propina para alguém para facilitar a minha vida, né? Então, a gente precisa ter cuidado para não ser preguiçoso. E essa pergunta, né, não pode nos direcionar, o que é mais fácil, isso ou aquilo. Lá em Gênesis 14, do 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, a minha versão, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é difícil, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Deus está dizendo para Caim, se você deixar de preguiça e planejar a sua oferta, e não fazer a sua oferta de qualquer jeito, talvez ele estava lá, né, na plantação dele, vou levar aqui essa oferta, estou indo agora para o santuário, vou pegar aqui essas frutas que já estão no chão, né, não precisa nem colher, já estão aqui no chão, bota tudo lá num saco e leva como oferta. Se você fizer de qualquer jeito, não vai ser aceito. Porque lembram, preguiça não é não fazer. Preguiça é fazer de qualquer jeito, da forma mais fácil. Seu irmão não trouxe uma oferta, ele trouxe a oferta. Ele organizou, ele planejou, ele não trouxe só o melhor, ele fez todo um planejamento, porque para ele aquilo era importante. Ele não pensou em cima da hora, de qualquer jeito. Já está na hora, eu vou logo aqui resolver, vamos lá de qualquer jeito, da forma mais fácil. Não, ele fez o que era difícil. A pergunta que o preguiçoso tem na cabeça é: o que é mais fácil? Os filhos de Deus deveriam ter outra pergunta. Qual é a pergunta dos filhos de Deus? O que é o certo? Precisamos fazer um compromisso de abrir mão do que é fácil para abraçar o que é certo. É um compromisso que nós temos que fazer. Talvez você pense que não é preguiçoso, porque trabalha muito. Eu trabalho 12 horas por dia, 18 horas, ajudo na minha igreja local, tenho célula, sirvo no ministério. Mas eu preciso que você entenda que preguiça não é não fazer nada. Preguiça é escolher o que é mais fácil. Talvez para você não seja difícil trabalhar 12 horas. Talvez para você não seja difícil servir na sua igreja local. Talvez para você seja difícil ensinar a tarefa do seu filho, por exemplo. Sacrificial, a parte difícil, ensinar a tarefa, né? Porque talvez fazer o trabalho é fácil, difícil é fazer lição de casa. Muitas vezes o trabalho se torna a nossa fuga para não lidarmos com o que temos que lidar. Quantas pessoas trabalham, precisam ter uma conversa com seu cônjuge, alinhar seu relacionamento, pontuar situações, cuidar do seu relacionamento. Não tenho nem tempo para isso. Não tenho nem tempo para isso. A preguiça, muitas vezes, faz a gente assumir um monte de compromisso. A gente vai assumindo compromisso para fugir do que é difícil de ser feito. Existe uma porta que o caminho que leva até ela passa pelo nosso devocional pessoal. O caminho que leva a essa porta estreita passa pelo nosso culto doméstico. O caminho que a gente vai percorrendo para chegar nessa porta estreita passa por ter tempo de qualidade com a minha família, culto doméstico, leitura da palavra. Gente, quantas vezes você já ouviu o quanto que é importante ler a palavra de Deus? Tem gente que é convertido há anos, que assume até lugar de liderança e não lê a palavra. Você está sendo guiado pelo quê? Em nome de Jesus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, não é uma opção. Nós estamos aqui adorando e seguindo a Jesus, é Ele a nossa direção. Então não tem como eu entrar na porta estreita sem ler a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra, porque o caminho fácil leva à morte. E estamos escolhendo dia após dia o mais fácil. Cuidado com a mediocridade, cuidado com o bom. Às vezes, não, pastora, meu casamento está muito bom. Está muito bom comparado, né, ao que era antes. Mas Deus tem o melhor, não é o bom. Então, nós não podemos nos conformar.
Ah, não, como marido eu estou bem, eu estou até bom, não traio mais minha esposa, já não bebo mais, como se estivesse fazendo um favor. Isso e aquilo, estou bom. Como filho, eu estou bom também. De vez em quando eu faço o que eu quero, mas eu sou bonzinho, não sou como a fulana do lado que é desobediente, que é isso, que é aquilo. E o trabalho também está bom. Esse bom faz com que a gente não se mova para o que Deus tem para nós. Deus sempre tem mais. Nós não podemos nos conformar. Eu ouvi uma história uma vez de um pastor que ele morava nos Estados Unidos, mas ele tinha a família dele tinha uma origem chinesa, né, na China. E aí, uma certa feita, ele foi passear nessa família de origem dele. E lá, todo mundo muito pequenininho, olhava para ele e sempre dizia, meu Deus, você é muito alto. Você é alto. Pô. Aí, onde ele chegava, visitava um primo, um tio. Poxa, você é muito alto. Teve uma hora que ele foi se esquentando, se incomodando com aquilo, e ele disse, gente, eu não sou alto, é vocês que são baixos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, ele era baixinho, media 1,70, 1,60 e pouco. Mas, a partir daquela referência que aquele povo tinha, ele era super alto. Então, hoje, o que eu quero trazer é quais são as referências que você tem usado para dizer que está bom. Quais são as referências que você tem usado? A quem você tem se comparado? Ah, eu sou um bom marido. Você é bom comparado a quem? Se eu pego referências como pessoas que traem, roubam, matam, mentem, mulheres que não fazem nada, só gastam, é muito fácil ser bom, né? Assim está fácil demais. Nós precisamos ter a percepção de onde e quem que está nos referenciando, né? Não é esse perfil que você tem que se comparar. Lá em Mateus 5, 48 diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Toda vida que te perguntarem se está bom, você tem que olhar para o nosso alvo perfeito, que é Cristo. Mais uma vez, eu queria usar a ilustração da escada. O Senhor, Ele nos desafia à perfeição para que a gente tenha um alvo. Esse alvo é como se a perfeição, né, esse alvo que é Jesus, está lá em cima dessa escada. E eu preciso me mover nessa direção. Eu preciso me mover nessa direção, inconformado com o nível que eu estou hoje. Porque o Senhor sempre tem infinitamente mais. É isso que a palavra dele diz. A nossa referência precisa ser Jesus. Ele que está no alto dessa escada e Ele que nos dá o movimento. A perfeição é o nosso alvo. Deve gerar em nós movimento. Essa é a forma que o Senhor nos desafia para que a gente esteja vivo. Porque viver é difícil. E aí Ele vai nos desafiando a nos movimentar para essa perfeição. Quando eu digo que está bom, eu já estou sendo arrastado para trás. Porque eu já me conformei e já parei aqui. E a partir dali, eu estou indo para trás. Deus tem sempre mais, quer nos transformar mais. Deus quer me santificar mais, sempre mais. Você pode me dizer que tem um ministério super bem sucedido. E eu vou te perguntar, como estão seus filhos? Você pode me dizer que ganha milhões semanais, milhões mensais, milhões anuais. E eu vou te perguntar, como está o seu casamento? Você pode me dizer que ora muitas horas por dia, que eu vou te perguntar como é que está seu colesterol, como é que está a sua glicose, né? Você pode me mostrar seus super músculos e eu vou te perguntar como está a sua vida de oração. Quer dizer que nunca está bom?
nunca está bom, porque isso é viver. Isso é viver. Tem momentos que nós estamos aqui dedicados à nossa saúde, né? Tendo uma boa disciplina na academia, e indo lá, fazendo uma boa alimentação. Tem momentos que a minha empresa precisa que eu esteja mais lá, mais presente, dedicando tempo. Aí eu venho, corro aqui, faço isso. Daqui a pouco minha família está precisando que eu fique mais presente. Aí eu vou lá, cuido, sento, disciplino o filho, né? Vou instruindo, ensinando. E a vida é esse dinamismo. Nunca está bom. Uma hora eu cuido de uma coisa, outra hora eu cuido de outra hora eu preciso dedicar tempo àquilo, outra hora eu preciso dedicar tempo a isso. Eu preciso ter sensibilidade junto ao Espírito Santo para saber qual é o momento e que área eu preciso estar gastando, né, depositando mais energia, organizando tudo isso. Viver é difícil. Um filósofo, certa vez, chamou seu filho e disse para ele que ele ia ensinar para ele o segredo da vida. Tu imagina tu ter um pai filósofo e ele te dizer que vai dizer o segredo da vida. Ele criou toda uma expectativa nesse segredo. E aí o filho preparou todo o ambiente, sentou atentamente, perguntou para o pai, né? Pai, eu já trouxe o caderno, já vou anotar qual é o segredo. E o pai disse, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Você vai ter que tirar. Olha que linda essa imagem. Grave isso, gente, é o segredo da vida. A vida inteira disseram para nós o quê? Que a gente tinha que tirar o leite ou que vaca dá leite? Vaca dá leite. Só que isso foi uma mentira que ensinaram para a gente. A gente precisa arregaçar as nossas mangas para poder tirar. E essa é a vida. É difícil, mas vale a pena. Sempre vai existir algo que temos dificuldade. E o gostoso disso é que nós temos um Deus para nos auxiliar e também temos os irmãos em Cristo para nos auxiliar. Todos nós nascemos, né, com coisas boas, com coisas ruins, com habilidades e com dificuldades. E para isso nós temos o auxílio do Senhor, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e dificuldades. E temos também a ajuda dos irmãos. Deus é tão bom, tão maravilhoso comigo, que tudo que eu não tenho, o Anderson tem. Tudo que eu preciso, que eu não encontro em mim, eu conto com ele. E da mesma forma é ele. Existem habilidades em mim que somam na vida dele. Que ele diz, amor, eu nunca daria conta de fazer isso, mas Deus, de alguma forma, me habilitou para que eu pudesse contribuir. Deus é bom. O que falta em mim tem no meu amoreco. E o que falta nele tem em mim. Todos nós nascemos com riquezas e pobrezas. E é no Senhor e no outro que vamos encontrando auxílio. Lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Precisamos das misericórdias do Senhor e da graça dele na nossa vida. Eu estou me movimentando nessa escada rumo à perfeição de Cristo. Vão existir momentos que eu vou me cansar, vão existir momentos que vai ser difícil, que eu vou estar fraca, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vão existir momentos que eu vou estar cansada, vou precisar de um ombro amigo, de um braço amigo, eu vou ter quem do meu lado? Os meus irmãos em Cristo. Porque a vida não é fácil, a vida é difícil.
Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas e nas minhas dificuldades. Quando eu quiser parar na escada rolante da vida, eu preciso clamar ao Senhor. E aí, eu queria compartilhar com vocês frases do preguiçoso. Espero que você nunca tenha dito uma frase dessa. Eu até queria, mas... Aí você dá uma boa desculpa. Eu não tenho tempo. Olha, irmão querido, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Ah, não tenho tempo. Precisa cuidar da sua saúde. Não tenho tempo. Você precisa educar seus filhos, sentar, discipular, disciplinar. Não, pastor, eu não tenho tempo para isso não, trabalho demais. Só quem não tem tempo é quem já morreu. Então, quando você for dizer que não tem tempo, aí você vai lembrar que você pode estar profetizando. Você vai lembrar que quem não tem tempo é quem já morreu. Será que eu estou já profetizando comprar a minha própria vida, né? Quem não tem tempo é quem já morreu. Outra frase, eu não posso, eu não consigo, não quero nem pensar nisso. Quando aparece alguma dificuldade, a primeira coisa que eu faço é ir para o celular, olhar meme. Quem nunca, né? Não quero processar, não quero acessar as coisas difíceis. Gente, viver é difícil, não é fácil, não. Agora a frase mais falada de todas. Estou muito cansado. Sim ou não? Trabalhamos às 12, às 8, às 6, sei lá quantas horas. Quando nós chegamos em casa, o cansaço toma conta de nós. Ai, como eu estou cansado. Eu estou muito cansado, meu Deus, que dia é esse que eu tive hoje? Será, irmão querido, que você talvez poderia liderar uma célula? Meu Deus, pastora, não tem como. Se eu colocar mais uma coisa na minha agenda, eu vou morrer de cansaço, porque eu já estou tão cansada. Vamos fazer um culto doméstico. Não, muito cansada, morta, cansadíssima. Seria interessante, talvez, casal querido, vocês terem um tempo juntos como casal. Não, pastora, não tem como. Estou morta, cansada, trabalhei o dia todo. Quem nunca? Essa é a frase do preguiçoso. Estou muito cansado. Tem um livro chamado A Preguiça. É um livro bem pequenininho e bem fininho. Porque talvez ninguém compraria, né? Se fosse mais grosso. O nome é A Preguiça. É bem fininho e bem pequenininho. Esse livro, o autor, ele ilustra uma história bem engraçada. Ele conta que o marido chegou muito cansado do trabalho, né? Exausto, aquele cansado. E aí ele estava deitado no sofá, já tirando o sapato. De repente ele recebe uma ligação de um amigo. E esse amigo chama ele para um racha, para um futebol, bater uma bola. De repente, o sobrenatural de Deus sopra na vida dele. E ele é empoderado. E ele se levanta, e calça a chuteira, e dá uma coragem, e todo o cansaço vai embora. Nesse livro, nesse irmão, era o futebol. Mas talvez o videogame, mas talvez um bom churrasco, mas talvez uma roda de conversa. Nós, mulheres, talvez uma liquidação. No auge do cansaço, eu ainda andaria 3 horas brincando atrás de promoção. Quem não, né? Uma força sobrenatural tomou aquele homem. Mas a proposta desse livro é que a gente se questione. Quando vier a desculpa, estou cansado, eu preciso perguntar, cansado de quê? Eu estou cansada de quê? Estamos com cansaços seletivos. Talvez o meu grande cansaço é fazer a vontade de Deus.
tudo que Deus me propõe a fazer, eu me sinto cansado, exausto. De onde será que vem esse cansaço? Minha avó dizia, quando eu era pequena, que ela me pedia uma coisa que eu não queria fazer, ela dizia, preguiça é coisa do cão. Quem será que está gerando esse cansaço tão seletivo na nossa mente, né? Estamos cansados para desenvolver virtudes na nossa própria vida. Estamos cansados para discipular os nossos próprios filhos. Estamos cansados para cuidar e investir do nosso próprio casamento. Estamos cansados para crescer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos perguntar, estamos cansados de quê? Estamos cansados para o quê? Precisamos ter cuidado com essas máscaras da preguiça. Elas estão, às vezes, nos enganando. Passa domingo após domingo, célula após célula, discipulado após discipulado, e a gente não muda. Te desafio esse dia a se posicionar. Não deixe a escada rolante te levar para trás. Você precisa, nós precisamos estar em movimento. E como é que eu vou vencer essa preguiça? Primeiro, mudando a forma de enxergar a vida. Precisamos hoje ter uma mudança de mentalidade. Existem duas formas de enxergar a vida. Uma forma mundana e uma forma segundo a palavra de Deus. Uma forma bíblica. A primeira nos ensina que a vida foi feita para aproveitar. É isso que estão nos vendendo, que a vida foi feita para aproveitar, para desfrutar. O que importa na vida é passar bem, é usufruir dos valores ganhos, é fazer só o que é necessário, sem se complicar, sem se comprometer. Essa é a vida do mundo. Nossa geração tem ficado estéril com esses pensamentos. As pessoas não estão tendo nem filhos, porque atrapalha a vida ou deforma o corpo. Melhor comprar um pet que dá menos trabalho. Porque o que estão pregando para nós é que a vida é desfrute, que a vida é só água de coco na beira da praia. E nós não, cada vez mais estamos intolerantes às dificuldades da vida, que são da vida, né? Tenha o mínimo de filho possível, porque ter filho é caro. Será que nós estamos perguntando para Deus quantos filhos nós devemos ter? Ou a nossa pergunta tem sido feita para Mamon? Porque hoje, quando se fala em criança, as pessoas já agregam um valor. Nós fomos feitos para gerar a herança do Senhor, os filhos para o Senhor. E hoje nós estamos gerando os filhos como custo, né? Será que não é Mamon que está dominando as nossas decisões? Pobre é quem decide por seu egoísmo, não deixar seu corpo gerar filhos de Deus. Porque nos falaram que a vida foi feita para aproveitar. Então, quando surgem os problemas na nossa frente, é alguém atrapalhando. Seja o filho, seja o marido. Quantas vezes eu já ouvi mulheres dizer, não, pastora, meu marido só me atrapalha. Porque já tem uma mentalidade que a vida é só desfrute. E às vezes seu marido está lhe tirando da zona de conforto. Assim também é o esposo. Os filhos, a esposa começam a ser empecilho, estão atrapalhando a minha vida. E a segunda forma de ver a vida é a forma bíblica, que a Escritura nos ensina. A nossa vida é uma missão. Grande, bela e árdua, que Deus propõe a cada um dos seus filhos. A vida é uma missão. É acordar para resolver os problemas que vierem pela frente. Eu e você temos a eternidade inteira para desfrutar e aproveitar. Eu vim aqui para uma missão. Eu e você estamos aqui para uma
missão. Você está em uma missão, somos soldados em missão. Nós não estamos em uma colônia de férias. Mentiram para nós. Por isso que às vezes as nossas perspectivas são tão distorcidas e a gente vive num mundo de tanta frustração, porque as pessoas acham que estão em uma colônia de férias. E o Instagram ainda reforça um tanto, né? A vida é uma missão bela, árdua, grande e que vale a pena. Lá em Mateus 27, 39 a 40, diz assim: os que passavam, lançavam-lhe insultos. Jesus na cruz, tá? Os que passavam, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Olha a visão desse século. Salve-se. Salve-se. Eu não quero saber de missão. Pense só em você. Só que Jesus estava nos ensinando que filho de Deus são aqueles que têm uma cruz nas costas. Aquela cena afirma que ele era o filho de Deus. Jesus na cruz é a confirmação de que ele era o Filho de Deus. Ele estava no cumprimento de uma missão. Mas estão nos ensinando que cada vez que você sofre, é porque tem algum problema. Alguma coisa está errada na sua vida. A cruz é Jesus nos ensinando que os filhos de Deus não são aqueles que têm a vida mais fácil, mas sim uma vida de obediência ao Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eu entendo que eu tenho uma missão e eu me posiciono como soldado. Eis-me aqui. Usa as nossas vidas. Eu ouvi uma certa vez um pastor falando que a igreja se tornou o curioso caso dos adotados que não adotam, dos amados que não amam, dos perdoados que não perdoam, dos que foram alcançados por missionários, mas não fazem missão. O motivo de Deus ter nos salvado é para a gente salvar outros. Existe uma missão. Nós não estamos em colônia de férias. Jesus nos alcançou para que a gente alcance os outros. Você não está aqui para aproveitar a vida. Você está aqui para entregar a sua vida. Existe uma missão. Aquele que perde a vida por amor a Ele, achou. Amém? 2, mude a forma de enxergar o amor. Primeiro, nós precisamos mudar a forma de enxergar a vida. Segundo, mudar a forma de enxergar o amor. Eu encontrei uma definição de amor que combina com esse nosso contexto aqui, que diz assim: o amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso próprio crescimento e o crescimento da outra pessoa. Amor é a vontade de me desenvolver para possibilitar o seu crescimento e ser suporte para o crescimento das outras pessoas. Então, eu amo meu marido quando eu busco meu crescimento, quando eu busco a minha mudança de vida verdadeira, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu faço o que é difícil para a minha vida ser transformada, para eu poder dar suporte a Ele. Então, amar é se desenvolver para possibilitar para o outro. Então, o que é amar os meus filhos? É eu estar disposta a me desenvolver e crescer para dar suporte ao crescimento deles. É eu estagnar, é eu parar de amar. Se eu decido parar de amar. Amor é estar disposto a enfrentar a dor do crescimento e ser suporte para os outros. Viver é difícil. E amar dá trabalho. Quando você vai colocar a mão nos seus traumas, na sua história difícil,
nas suas situações, não é fácil. Mas você precisa fazer esse movimento para que as suas dores, os seus medos, as suas frustrações não passem para a próxima geração. Nós precisamos ser curados para poder dar suporte ao próximo, para poder dar, não só ensinar, mas primeiro isso precisa mover em nós para que eu possa dar suporte ao próximo. Talvez amar os seus não é ficar dizendo te amo todo o tempo ou dando muitos presentes. Amar os seus filhos é ir fazer terapia para que as suas questões sejam resolvidas em você. Nós precisamos resolver as nossas questões em nós para poder dar suporte para os outros. Precisamos passar pela dor do crescimento para poder ser suporte para o crescimento dos outros à nossa volta. Muitas vezes, o nosso desejo é que todos à nossa volta se esforcem e mudem a favor das nossas feridas e dores. Todo mundo precisa me tratar bem, porque eu sou tão ferido, minha vida foi tão difícil. Acha pouco já viver a vida protegendo as próprias dores, ainda quer que tudo à sua volta se mova em favor da sua dor. Para mim, isso é a definição de egoísmo. Nós precisamos procurar, sim, a nossa cura, a nossa mudança, a nossa transformação para poder a gente dar suporte aos outros. Assim, Jesus orava: Pai, me santifica, para que eles também sejam santos. Amar dá trabalho, se qualificar, crescer, procurar a cura. Mas é isso que eu quero te desafiar essa tarde. Quando você cresce, você é suporte para quem está ao seu redor. Amar é estar disposto a fazer um trabalho difícil para dar suporte ao crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Se amar é a vontade de se desenvolver para dar suporte, qual é o inverso de amor? Preguiça. Porque dá trabalho. Dá trabalho se desenvolver. E isso as pessoas têm, é difícil. E aí as pessoas acabam escolhendo o que é mais fácil. Preguiça é a nossa forma de expressar a nossa falta de amor com as pessoas que estão ao nosso redor. Deus trouxe você aqui para mexer em algumas coisas. E eu creio que de hoje você vai ser mudado, ser transformado, mexido em muitas questões. Um dia, a Trindade teve uma reunião lá no céu. Olha, é o seguinte, aconteceu que aquela galera que era para relacionar com a gente, estão tudo no pecado. Lamaçal de pecado. E a Trindade continua santa, santa, santa. Não podia mais comunicar com os pecadores. Existia uma forma fácil. Joga tudo no inferno. Sopra fogo e todo mundo vai ser queimado. Só que o filho perguntou: o que é o certo a fazer? Tem um negócio que é certo, mas vai dar trabalho. Alguém vai ter que descer, entregar a vida por eles, para que eles sejam resgatados. Alguém vai precisar dar a própria vida para pagar por esses pecados e vamos adotá-los como filhos. Só estamos aqui porque alguém não é preguiçoso e esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele cumpriu a missão. Ele fez o que era difícil. Ele decidiu fazer o certo. E esse culto é um convite para a gente seguir o mesmo caminho. Fazer o que é certo e não o que é fácil. E dizer para o Senhor: eis-nos aqui. Nós fomos resgatados para sermos resgatadores. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. E eu tenho um desafio para você essa semana. Talvez aí do seu lado, à sua frente, atrás de você, deve ter uma cadeira vazia. É Deus te convidando a ser resgatador. Queria que durante essa semana você estivesse orando por alguém, fazendo a parte difícil, sabe?
preparando alguém para estar aqui no próximo domingo. E eu queria que você tirasse uma foto com essa pessoa no próximo domingo, marcasse a igreja e dissesse: eu sou um resgatador, porque eu estou em missão. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos em uma missão. Somos resgatados para resgatar. Eu e você somos resgatadores. Precisamos olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível. Vamos adorar o Senhor.